Olá, eu sou o enfermeiro Evandro Ramos, do Serviço de Imunização da CESAL, e estamos aqui apresentando o nosso curso de capacitação de sala de vacina. Essa é a aula 1 do primeiro módulo e, em sequência, nós teremos outras aulas também do nosso curso de capacitação disponível para você fazer o acesso a qualquer momento. Nesta aula, nós vamos trabalhar as responsabilidades e atribuições da equipe envolvida com a imunização. Nós temos vários critérios a respeito do serviço de imunização e também a respeito da rede ou rotina de rede de frios do município. Nesse sentido, nós temos as atribuições relacionadas tanto ao município, tanto a nível estadual, quanto a nível federal, e nós temos também a nível local, como, por exemplo, a sala de vacina. Vamos lá conhecer essas atribuições. Nós temos, então, a respeito do serviço de imunização da CESAL, algumas atribuições como, por exemplo, o gerenciamento dos imunobiológicos da rede de frios em âmbito municipal. É importante também que essa equipe esteja articulada com o levantamento de informações para diminuir as perdas de imunobiológicos, conhecer também as estratégias para a solução de problemas, prevenir também situações de risco como perda de imunobiológicos, como também relacionados a eventos adversos de vacinas aplicadas na população, a capacitação e o suporte técnico dos profissionais, tanto na imunização de rotina, quanto também na imunização de campanhas. Auxiliar também na garantia de qualidade da vacina ofertada à população, com a gestão de toda a rede de frios do município e o gerenciamento das unidades particulares em relação à imunização. Em relação ao distrito sanitário, nós temos como responsabilidades gerais e atribuições o gerenciamento dos imunobiológicos a nível de distrito sanitário, a distribuição dos imunobiológicos do distrito em relação às suas unidades básicas específicas, auxiliar na garantia de qualidade da vacina também ofertada à população, e em relação especificamente à sala de vacina, nós temos as responsabilidades específicas, tanto do enfermeiro ou enfermeira, gerente ou responsável técnica pelo serviço de vacina ou pela sala de vacina, bem como o técnico ou auxiliar de enfermagem alocado, disposto na sala de vacina para justamente fazer o atendimento à população. Nesse sentido, as responsabilidades, elas estão também previstas na Resolução CESAL 378, de 9 de março de 2018, que dispõe sobre a rotina de atendimento nas salas de vacina das unidades integrantes da Rede Municipal de Saúde, o REMUS, e também dá outras providências, como também as atribuições específicas dessa equipe. Então, nesse sentido, o primeiro artigo dessa resolução trata que aos servidores em exercício nas salas de vacina das unidades da Rede Municipal de Saúde compete verificar, antes de abrir a geladeira, a temperatura no termômetro digital e de capela, que porventura venha a ter, e a organização do refrigerador ou refrigeradores, anotando essa temperatura no mapa de controle diário. É bastante importante que essa rotina seja feita tanto no início da jornada quanto no fim da jornada, registrando essa temperatura anotada naquele período. Item 2 do artigo 1º, preparar as caixas térmicas, sendo uma para vacinas virais e outra para vacinas bacterianas, com gelo reciclável, que chamamos de Gelox na prática, e também cada caixa com o seu termômetro com cabo extensor, seja esse termômetro analógico ou também digital. Na nossa prática de rotina, temos o termômetro analógico, que facilita muito mais essa questão de controle de temperatura. Item 3 do artigo 1º. Realizar, enquanto se aguarda a ambientação das bobinas reutilizáveis, dos Gelox, a limpeza concorrente e a organização da sala de vacina. Nesse sentido, nós temos também a organização e verificação dos impressos e os manuais técnicos e operacionais da sala de vacina, e também a verificação do prazo de validade dos imunobiológicos, priorizando aqueles que estiverem em prazo mais próximo do vencimento. E nesse sentido, nós vamos utilizar, fazendo o gesto à população da imunização, daqueles imunobiológicos que estejam vencendo, não os vencidos, é claro. Outro item importante ainda no artigo 1º é retirar do refrigerador
a quantidade de vacinas e diluentes necessárias para aquela jornada de trabalho. Isso pode ser feito por turno ou feito também para o dia todo. E o levantamento específico de quantas doses, por exemplo, pode-se levar em consideração o histórico dessa unidade para esse dispensar de imunobiológicos retirados do refrigerador ou da câmara fria para se colocar na caixa de vacina de uso diário. Nesse sentido, é muito importante que esses imunobiológicos, assim que retirados da câmara fria ou refrigerador, sejam acondicionados em caixas térmicas, quando atingida a temperatura ideal nessas caixas térmicas. Outro item importante ainda no artigo primário é manter o ar-condicionado ligado 24 horas na sala de vacina. Então, por quesitos de controle de temperatura, além do controle de temperatura do refrigerador ou câmara fria, o ambiente deve estar refrigerado nessa sala de vacina. O ar-condicionado estará, sim, ligado constantemente. E a porta da sala de vacina constantemente também fechada, porque o ambiente ele necessita de um controle de temperatura para evitar perda de temperatura do refrigerador quando a porta for aberta. Nesse sentido, então, as portas fechadas vão garantir uma manutenção ideal da geladeira em relação à temperatura. Considerando, por exemplo, em dias de inverno ou temperaturas mais amenas, por exemplo, a temperatura interna da geladeira para a regulação do ar, ela poderá ser tanto desligada esse ar-condicionado, quanto aberta uma porta, por exemplo, da sala de vacina, para regular essa temperatura ambiental. Item 6. Após verificados os itens elencados anteriormente, iniciar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde na sala de vacina. Então, até aqui, você já consegue observar que a rotina diária, ela necessita de alguns critérios que vão ser realizados antes de se abrir a porta de vacina para o atendimento aos usuários. Artigo 2º da Resolução 378. 30 minutos antes do encerramento diário, o profissional ele deve orientar os usuários que estejam aguardando entendimento sobre o encerramento que se dará 15 minutos antes do horário de fechamento dessa unidade. Se a unidade fecha às 5 horas da tarde, a sala de vacina vai fechar 15 minutos antes das 5 da tarde, justamente para dar tempo hábil para que o profissional que esteja na sala de vacina faça os levantamentos adequados dos materiais que foram utilizados, dos imunobiológicos que foram feitos naquele dia, faça os registros adequados e provê também insumos que vão ser utilizados no próximo dia de trabalho. No artigo 3º, 15 minutos antes do fechamento da unidade, o servidor ele deverá encerrar então o atendimento ao público para retirar da caixa térmica os gelox e os imunobiológicos que não foram utilizados para poderem ser reutilizados no próximo dia. Lembrando que alguns imunobiológicos têm prazo de validade após a abertura. Esses quesitos nós vamos trabalhar mais à frente no curso e vão garantir que você despreze esses conteúdos de maneira adequada e também garanta o acesso à população em relação aos imunobiológicos de maneira adequada. Artigo 4º da Resolução 378, após o encerramento das atividades, o servidor, o trabalhador da enfermagem dentro da sala de vacina, ele deverá realizar a contagem de frascos utilizados no dia, repassar essa informação para a planilha de abertura de frascos e desprezar esses frascos em uma caixa de pérfuro-cortantes identificada especificamente para frascos. Também deverá desprezar as doses de vacinas que ultrapassarem o tempo de validade ou o prazo estabelecido após a abertura do frasco. Nesse sentido, vamos relatar também no mapa de abertura de frascos essa informação. Ainda, verificar e anotar a temperatura do refrigerador no mapa de controle de temperatura e deixar a sala limpa e em ordem e ainda prover os materiais a serem utilizados no dia seguinte. Dessa forma, o servidor deverá ausentar-se da sala de vacina somente após a temperatura do refrigerador ou da câmara fria estiver de acordo com os parâmetros indicados, entre +2 entre +8. Nesse intervalo, estando estabilizada a temperatura do refrigerador, o profissional poderá ausentar-se da sala de vacina. Em relação ao fluxo de apoio dessa rotina de atendimento específico na sala de vacina, nós temos então, num nível hierárquico,
a unidade básica com a sala de vacina, o distrito sanitário e o serviço de imunização na CESAL, onde, no sentido ascendente, nós temos o levantamento de informações, o atendimento ao público, o controle e conservação dos imunobiológicos e o lançamento também de informações dos gestos em sistema e planilhas específicas. E, no sentido descendente, nós temos a capacitação específica ministrada pelo serviço de imunização, o suporte técnico para a imunização e gestos, entre outras informações técnicas, e também o gerenciamento da rede de frios. Bem, nessa aula nós trabalhamos as responsabilidades e atribuições da equipe envolvida com imunização da rede municipal de Campo Grande. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.